A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, para nossa segunda aula expositiva acerca do livro de Atos. Já fizemos questões introdutórias em relação ao livro, no último vídeo, na sexta-feira passada. E para os irmãos que não assistiram, vai lá no nosso canal, vamos deixar o link aqui na descrição, para que os irmãos possam estar vendo a introdução. Como eu disse, hoje nós já entraremos no texto de Atos e falaremos algumas coisas, compartilharemos algumas coisas hoje referente ao capítulo 1 do livro de Atos, ao capítulo de número 1 do livro de Atos. Então nós também temos um grupo no WhatsApp, a qual nós também compartilhamos ali algumas informações, E também vou deixar o link do grupo, caso alguém queira participar também do grupo. É um grupo de escola bíblica dominical e também de estudos bíblicos, de ensino da palavra de Deus. Então, nós vamos começar, a exposição aqui do livro de Atos, Os irmãos não se impressionam, nós estamos gravando o vídeo aqui dentro de casa e às vezes aparece algum barulho de uma moto, de um carro aí. Os irmãos, considerem isso aí, nós não temos estúdio, estamos fazendo aqui na nossa própria casa mesmo. Então os irmãos relevam aí esses barulhos paralelos aí que porventura possam aparecer. Amém, meus irmãos? Então, abra sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Atos. Vamos fazer uma breve oração em Atos, capítulo de número 1. Oramos e confiamos no Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua palavra, de meditar na mesma, e que o Senhor abençoe, meu Pai, rique e poderosamente a vida de cada um dos Teus filhos que vão assistir este vídeo, meu Pai, que com certeza vão compartilhar também, e que a Tua palavra possa crescer e prevalecer poderosamente em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos e te damos graças. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, hoje nós vamos compreender aí o capítulo 1 do livro de Atos, São 26 versículos e nós vamos dividir esses 26 versículos em 5 sessões. Prometo para os irmãos que eu não vou ser extenso, mas eu creio que vai ser bastante edificante aquilo que a palavra de Deus vai nos comunicar neste momento. Então, o capítulo 1 de Atos fala dos eventos pré-Pentecoste, ou seja, antes do dia de Pentecoste, que é um divisor de águas ali, no livro de Atos. O dia de Pentecoste é um divisor de águas. E é interessante que o livro de Atos ele é uma continuação do Evangelho segundo escreveu Lucas, até porque é o mesmo autor. Já falamos disso nas questões introdutórias do livro, E, na verdade, John Stott ele diz que o Evangelho ele narra o ministério público de Jesus. Já o livro de Atos narra o ministério celestial de Jesus na pessoa bendita do Espírito Santo. Tanto que outro título que nós podemos dar para o livro dos Atos dos Apóstolos é os Atos do Espírito Santo, porque sabemos que os apóstolos foram usados de maneira poderosa pelo Espírito Santo para levar o Evangelho. Então, dando posse aí da sua Bíblia, Pega a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Então vamos considerar a primeira sessão. Como eu falei, vamos dividir esses 26 versículos em 5 sessões. A primeira sessão, nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, que é uma verdade irrevogável. E Lucas deixa isso bem claro aqui na introdução de Atos. Então, nós vamos destacar aqui, nesses primeiros 3 versículos, 3 verdades importantes. Primeiro, a continuidade do ministério de Cristo. Lucas vai dizer assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então, Lucas deixa bem claro essa união do ministério de ensino de Jesus e do ministério público de Jesus. Por mais que Jesus
operou sinais, maravilhas e prodígios, Jesus não deixou de ensinar a verdade, de ensinar as Escrituras. Então Lucas deixa isso aqui bem claro, né? Que o livro de Atos era uma continuação do ministério de Jesus. A segunda verdade são as provas da ressurreição. No versículo de número 2, diz assim, ó: até que o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E aí no verso, né, de número 3, ele diz, né? Os quais, depois de ter padecido, se apresentou com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles num espaço de 40 dias, falando no que diz respeito ao reino de Deus. Então, Lucas deixa bem claro aqui a evidência da ressurreição de Jesus. Lucas, ele não foi uma testemunha da ressurreição de Jesus, mas ele deixa bem claro que muitos, né? Jesus teve várias aparições, inclusive lá no nosso grupo, não dá tempo de eu falar para vocês aqui, porque senão o nosso vídeo ia se prolongar por muito tempo, mas eu vou deixar para vocês 10 aparições de Jesus com as respectivas referências, lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui para vocês clicar lá e fazer parte do nosso grupo, amém? Esse subsídio aqui é para o nosso grupo do WhatsApp. Tá? O nosso grupo lá, né, EBD e Ensino Bíblico. Então Lucas fala, ó, ele usa o termo aqui, ó, muitas e infalíveis provas. Isso, irmãos, é uma das principais evidências da nossa fé. Jesus Cristo, da mesma maneira que ele morreu, que ele padeceu, que ele foi crucificado, ele também foi assunto aos céus. Ele também ressuscitou e foi assunto aos céus. São verdades irrevogáveis, irrefutáveis. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos crer terminantemente nisso, para que o nosso testemunho seja mais ousado, seja mais veemente, mais vitorioso, corajoso. Nós devemos, irmãos, tomar posse dessas verdades. Glória a Deus. Então, as provas sobre a ressurreição de Jesus irrevogáveis, irrefutáveis. E também, irmãos, em terceiro lugar, o que se destaca é o ensino de Jesus. Veja que no final do versículo de número 3, é destacado aqui que Jesus falou sobre eles no que diz respeito ao reino de Deus, sobre a natureza do reino, sobre o que é o reino de Deus, sobre qual é a mensagem que se deve pregar, qual é a postura de um verdadeiro cidadão do reino. Então nós devemos atentar, irmãos, que o principal assunto que Jesus discursou para com os seus discípulos foi acerca do reino de Deus. E nós vamos falar mais daqui a pouquinho sobre o reino de Deus, ainda neste capítulo 1 do livro de Atos. Então, a primeira sessão fala acerca, né, da continuidade do ministério de Cristo, acerca das evidências da ressurreição de Jesus e também acerca dos ensinamentos dele, que é baseado na pessoa, no que diz respeito ao reino de Deus. A segunda sessão fala sobre a promessa do Espírito Santo. A segunda sessão compreende os versículos 4 ao 8 e fala sobre essa promessa gloriosa, essa dádiva de Deus, que é o Espírito Santo. Nós vamos compartilhar aqui 4 coisas importantíssimas nessa segunda sessão. Primeiro, o Espírito Santo é uma promessa do Pai. Essa promessa, tem muitas promessas, mas a mais evidenciada que nós vemos é no livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, quando o Senhor diz que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Fica bem claro que Cristo, ao ele ser assunto aos céus, ele não nos deixou órfãos. Jesus falou muito sobre o ministério do Espírito Santo em João, nos capítulos 14, 15 e 16.
Inclusive dá uma lida lá em João capítulos 14, 15 e 16, que você vai ver esse ministério esplendoroso do Espírito Santo. Aquele que nos consola, aquele que nos guia por toda a verdade, aquele que nos traz o testemunho de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louve ao Senhor pelo Espírito Santo que veio estar conosco. Jesus falou bem claro: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro semelhante a mim, semelhante a igual. Eu sempre digo que o Espírito Santo é para nós hoje, na atual dispensação, o que Jesus era para os seus discípulos. Glória a Deus. Então é uma promessa do Pai. E Deus jamais falhará, jamais falhou e jamais falhará nas suas promessas. A segunda coisa sobre o Espírito Santo é sobre o batismo no Espírito Santo. Fica bem claro aqui no versículo de número 4, ele diz que, para eles não se ausentar de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Esse texto também está lá em Lucas 24, 49, que diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles de fato fizeram. E aí no versículo de número 5, Jesus disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí, meus amados irmãos, infelizmente nos campos teológicos há muita controvérsia sobre essa questão do batismo, com o Espírito Santo. Alguns acreditam que o batismo no Espírito Santo não é uma experiência distinta da salvação e que acontece no momento que nós aceitamos a Cristo e somos batizados e passamos a fazer parte do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Mas o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes, e olha que ele é reformado, ele diz o seguinte: que embora o Espírito Santo já estivesse agindo antes do Pentecoste, sua dispensação plena começa ali, pois só quando Cristo foi glorificado é que o Espírito Santo foi derramado para estar sempre com a igreja. Lucas está falando da vinda definitiva do Espírito Santo para habitar na igreja e também para capacitar a igreja para testemunhar do Evangelho. Glória a Deus! Então fica bem claro que batismo com o Espírito Santo não é o mesmo que salvação. Claro que o Espírito Santo opera para a salvação, porque ele é quem convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo, como está lá em João capítulo 16, versículo 8. Mas aqui está falando de uma experiência distinta. No nosso dicionário teológico do pastor Cláudio Honor de Andrade, está aqui, dicionário teológico, que você pode encontrar, já de referência na Macarius Books, do nosso amigo Marcos Prates. Assim está definido o batismo com o Espírito Santo: é um revestimento de poder pela instrumentalidade do Senhor Jesus Cristo, a qual somos introduzidos numa nova dimensão espiritual, habilitando-nos a testemunhar com mais eficácia e capacitando-nos a vencer o pecado e a sujeitar a carne de conformidade com as reivindicações de uma vida santa diante de Deus e dos homens, e também uma capacitação mais acentuada para testemunhar do Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica claro que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, gloriosa, maravilhosa, a qual nos capacita para sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma outra ação. Em terceiro lugar, então, aqui nessa questão da promessa da efusão do Espírito, da promessa do Espírito Santo, a gente já viu que é uma promessa do Pai, então é verídica, é verdadeira. Segunda, é um revestimento de poder. Terceiro, Jesus fala sobre a natureza do reino. Repare aí a dúvida dos discípulos. Olha aí, olha o que ele diz no versículo 6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe Jesus:
Não nos pertence saber o tempo e as estações que o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, nós vemos ali 3 questões equivocadas dos discípulos em relação ao reino. Primeiro, eles pensavam num reino político, num reino terreno e não num reino espiritual. E eles falaram, o Senhor vai restaurar o reino, porque eles achavam que Jesus, né, já depois de ressuscitado com o corpo glorioso, ele já vinha para poder destruir os romanos, já estabelecer o reino de Deus na terra. Nós precisamos entender, irmãos, claramente a faceta espiritual e a faceta espiritual e a faceta literal, escatológica do reino de Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 17, quando os fariseus questionaram ele, disseram, dê-nos um sinal do reino de Deus. E Jesus disse, não cuideis que o reino de Deus vem com aparência exterior, e nem acrediteis se disseram, ele ou aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é quando nós apresentamos o evangelho. O reino de Deus, a dimensão dele hoje, a natureza dele hoje é espiritual. Jesus disse, se eu vos prego o evangelho de Deus, prova que é chegado a vós o reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus também disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, prova que é chegada a vós o reino de Deus. Então, quando nós anunciamos o evangelho, se é aberta a porta do reino de Deus. Mas a entrada para o reino de Deus, para o reino espiritual, é o arrependimento e a fé do pecador na pessoa de Jesus Cristo. Então ele passa a fazer parte desse reino. Então o reino hoje não é literal, mas sim um reino espiritual. Agora haverá um tempo, quando o Senhor vier com poder e grande glória, ele julgará as nações e estabelecerá o seu reino na terra, que é chamado de reino messiânico ou de milênio. É um assunto já escatológico. Jesus não tirou essa esperança deles. Como Jesus falou, olha, não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Dentro da economia, da dispensação de Deus, já está estabelecido um tempo em que o Senhor Jesus governará sobre o mundo com plena paz, com plena justiça, com santo gozo. Está lá em Isaías capítulo 11, depois você dá uma conferida lá. Então, meus amados e queridos irmãos, existe uma concepção errônea. Segundo a concepção errônea, eles achavam que o reino era apenas regional e não de maneira global. Restaurarás o reino a Israel? Não, irmãos. Quando o Senhor reinar, o milênio, o reinado messiânico vai abranger todo mundo. A capital vai ser em Jerusalém, em Israel, mas vai abranger todo mundo. E a outra concepção errônea é que eles achavam que o reino era estático e não gradual. Não, queridos, o reino não se restringia apenas a Israel. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor, mas depois que é plantado, ele vai crescendo, e cresce de tal maneira que até as aves faz ninhos. Jesus deixou isso bem claro lá em Mateus 13, quando ele falou sobre a parábola do grão de mostarda, se referindo ao reino de Deus. O reino de Deus começou pequeno, de maneira espiritual, com apenas, quando Jesus demanda os seus discípulos ali, começou de maneira pequena, mas cresceu de maneira maravilhosa. As aves ali tipificam as nações, e hoje o reino de Deus não é restrito a uma nação, não é restrito a Israel, mas o reino de Deus, aleluia, abrange todos os povos, lugares, tribos, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que compreender essa dimensão espiritual do reino de Deus. E, em quarto lugar, ainda na seção da promessa do Espírito Santo, nós temos aqui o revestimento de poder, que é o texto-chave. David Stern diz que esse versículo serve como índice para o livro de Atos. Versículo 8 do capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós já falamos na aula passada, nas questões introdutórias, que se nós fizermos uma divisão didática do livro de Atos, a gente vai ver que Atos 1:8 verdadeiramente é um índice. A gente vai ver de Atos
capítulo 1 ao 7, a igreja em Jerusalém. Dos capítulos 8 ao 12, a igreja na Judéia e na Samaria. E do capítulo 13 até o 28, a igreja até os confins da terra. Cumprindo as palavras de Jesus aqui. Mas algumas coisas, irmãos, nós temos que destacar aqui. James Hastings, um grande historiador da igreja, ele diz o seguinte, que acerca do poder, nós temos que destacar 3 coisas. Primeiro, o poder. Que poder é esse? No grego, irmãos, existem 2 palavras para poder. É exousia e dunamis. Exousia dá uma ideia mais de um poder no sentido governamental. E dunamis dá a ideia de poder espiritual. A palavra grega usada para poder, e algumas versões aparece como virtude, é dunamis, que quer dizer poder do alto. A igreja não precisa de poder do baixo, a igreja necessita de poder do alto, poder do Espírito Santo, como diz o nosso louvor, aleluia, da harpa cristã, desce do alto, bendito fogo, desce com poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal, louvado seja o nome do Senhor. Então o poder aqui é do Espírito Santo, é do alto. Segundo, a fonte do poder. Qual é a fonte do poder? A fonte do poder é Deus, que é uma promessa do Pai. Ele enviou aos nossos corações o Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse bem claro que Ele estaria conosco, então a fonte é Deus. Então o poder é do Espírito Santo, a fonte é Deus. E qual é, irmãos, o uso do poder? É para sermos testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra testemunha no grego é martírios. Martírios deu origem à nossa palavra mártir ou martirizar. Os apóstolos, os discípulos, eles receberam aquela palavra de maneira poderosa. Onde o Senhor estava dizendo, olha, eu morri por vocês, então vocês têm que estar disposto, em nome da causa do Evangelho, estar mesmo disposto a morrer por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Então a palavra testemunha, martírios, quer dizer, irmãos, que eles estariam até mesmo, não tinham nem mesmo a sua vida por preciosa, mas entregariam a sua vida à causa do Senhor Jesus Cristo. Então, bem interessante, o poder do Espírito Santo, a fonte, Deus. Qual é o propósito desse poder? É para sermos testemunha. O poder do Espírito Santo sobre nós não é para mostrar que nós somos melhor do que ninguém, não é para sermos usados nos dons espirituais para se sobressair sobre alguém, mas não, é para nós nos levantarmos e proclamarmos com poder, ousadia e coragem o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, é o seu propósito. Outra coisa a ser destacada aqui, irmãos, é que esse texto, a essência dele é missionária. E o interessante é que às vezes nós somos tendenciosos a fragmentar a missão. A missão não é fragmentada, a missão é cooperativa, a missão ela é unida. Porque Jesus diz, e semeeis testemunhas tanto em, a expressão tanto em significa ao mesmo tempo. Tem gente que fala assim, não, mas eu faço aquilo. Não, irmãos, a proposta é de sermos cristãos globais. Eu compartilhei ontem uma palavra maravilhosa do missionário Adoniran Judson, que ele diz, os seus joelhos alcançarão campos que os seus pés jamais alcançarão. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Você não pode ir até campos internacionais, até os lugares remotos da África, da Ásia, mas a sua oração vai, a sua contribuição vai. Então a proposta aqui não é fragmentar a missão, mas é entender que nós somos cristãos globais. Se o alcance do Evangelho é esse, o Evangelho todo, em todo mundo, a toda criatura, então se o Evangelho tem esse propósito, nós também temos que ser cristãos globais. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.
e que você possa compreender essa proposta maravilhosa do Evangelho. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na missão não existe espaço para competição, e sim para cooperação. Glória a Deus. Então, a segunda sessão fala sobre a promessa do Espírito Santo, que é uma promessa do Pai. Tá? Fala sobre o batismo no Espírito Santo, fala sobre a natureza do reino e fala sobre, que nós acabamos de falar aqui, claramente, do revestimento de poder, quando o Espírito Santo vem sobre nós. Amém? A nossa terceira sessão vai compreender os versículos 9 ao 11, onde vai falar da ascensão de Cristo, como selo da sua vitória. Então, os versículos 9 ao 11 carece aqui de algumas implicações e nós vamos comentar aqui. Primeira delas, Jesus consumou a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você olhar, queridos, eu vou até ler com vocês aqui o texto de 1 Timóteo. Então, no versículo 9 diz assim, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Então, essa ascensão de Jesus simboliza o triunfo da sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi crido no mundo e recebido acima na glória. Ele se assentou à destra da majestade, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o selo da vitória. Em segundo lugar, Jesus foi elevado às alturas. Sabe o que isso significa? E ainda no versículo 9, a explicação disso aí está em Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11, que diz que Deus o exaltou de sobremaneira e pôs nele um nome que é sobre todo nome, para que diante de Jesus todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode glorificar o nome do Senhor neste momento? Essa é a exaltação. Então, essa questão de você falar da exaltação de Cristo. Ele foi humilhado mesmo, mas a humilhação dele resultou numa exaltação sobremaneira, que Deus pôs nele um nome que é sobre todo nome. Aleluia! E a outra implicação maravilhosa aqui, para a gente fechar essa terceira sessão, é acerca da volta de Jesus. Olha que coisa linda. Versículos 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aqui fala acerca do retorno do Senhor Jesus Cristo. Promessa maravilhosa, gloriosa. Isso é relatado aqui no livro de Atos. Aleluia. Nós temos que estar cada vez mais atentos, irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias. A expressão últimos dias é o período que compreende entre a ascensão de Jesus e o retorno do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, fica claramente que Jesus voltará pessoalmente, gloriosamente, vitoriosamente e inesperadamente. Portanto, amada igreja do Senhor, vigiemos, sejamos sóbrios, aleluia, retenhamos o firme fundamento da fé, que todo o nosso ser, corpo, alma e espírito sejam conservados para a volta do Senhor, porque essa promessa é clara, essa promessa é evidencial. Cristo voltará, louvado seja o nome do Senhor. Volta a dizer, ele voltará pessoalmente, gloriosamente, vitoriosamente e inesperadamente. Vigiai,
porque não sabem nem o dia nem a hora que adivinha o vosso Senhor, mas ele voltará. E essa promessa ficou bem clara aqui no livro de Atos. Então, essa terceira sessão, falando sobre a ascensão de Cristo, fala sobre a exaltação dele e sobre o retorno dele. Atentamos sobre isso. A quarta sessão fala sobre a busca do Espírito Santo. Essa quarta sessão, compreende os versículos 12 ao 14. Tá? Então, após Jesus ter sido assunto aos céus, e os discípulos voltaram para Jerusalém com grande alegria, é o que está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 52. Tá? Então, vamos destacar alguns pontos aqui. Primeiro, a questão da volta deles. Eles voltaram para Jerusalém. Olha que coisa interessante. Ó. Que quando Jesus falou isso com eles aqui, eles estavam ali na região de Betânia, como está lá em Lucas 24. Mas olha ali que coisa interessante. No verso de número 12, olha o que diz. Então eles voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. Ou seja, aqui revela a obediência deles. Eles voltaram para o lugar que Jesus realmente havia falado, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles voltaram, E eles voltaram justamente para Jerusalém, para poder buscar. E essa busca foi muito interessante. Eles buscaram, irmãos, porque o fato de haver a promessa, sim, mas nós devemos buscar o revestimento de poder, buscar com zelo os dons espirituais, buscar a presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não anula a nossa responsabilidade. A promessa não anula a nossa responsabilidade de buscar. Glória a Deus. Uma outra coisa interessante é acerca dos integrantes. Se você for ver mais na frente lá, vai dizer que havia cerca de 120 pessoas. Eu achei uma coisa interessante, é no versículo 15, Versículo 15 vai dizer ali, naqueles tempos se levantou Pedro, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. É interessante que, conforme o costume judaico, devia haver no mínimo 120 pessoas para se estabelecer uma comunidade. Olha que coisa interessante. Então, até mesmo dentro dos termos judaicos, os discípulos perfaziam um corpo suficiente para formar uma nova comunidade. Olha que interessante, essas coisas aqui, E aí cita ali, alguns dos componentes, Vai citar, Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, A expressão filho aqui, irmãos, pode ser traduzido também como irmão. Então, esses dois últimos aqui, Judas e Tiago, eram os meio-irmãos de Jesus, tá? Esse Judas aqui não era o Iscariote, não, tá? Era o irmão de Tiago, tá? Existia dois Tiago, tá? Um Tiago que era irmão de João, pescador, e o outro Tiago que era irmão de Judas, que eram meio-irmãos de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55 a 56, eram filhos de José e Maria, Para quebrar aquela questão, aquela questão de Imaculada Conceição, que não tem base bíblica para isso, Até porque Maria e José, após a concepção, após Maria ter gerado Jesus, após Jesus ter nascido, José e Maria tiveram uma vida de casado normal e tiveram filhos normalmente, como está lá em Mateus capítulo 13, versículo 56, se não me falha a memória. Tá? Então é isso. E o que destaca também neles aqui é a oração perseverante. Fala que, olha, versículo 14 diz que eles perseveravam unanimemente. Eles perseveraram de maneira veemente, de maneira poderosa. Irmãos, então nós devemos perseverar em oração e nunca desfalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Na quinta e última sessão, irmãos, para a gente encerrar, entre os versículos 15 ao 26, a gente vai ver a substituição de Judas do seu ministério. A gente sabe que Judas ele teve todos os privilégios,
ele fazia parte do colégio apostólico, ele era, né, tesoureiro dos discípulos, né, como a gente vê lá em João, capítulo de número 12, versos 4 ao 6, né, que quando Maria, ali, a irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus, Judas fala, não, por que ele pegou esse dinheiro, esse unguento e vendeu e deu dinheiro aos pobres? E João relata, não, ele não falou isso porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e ele fazia ali, né, ele retirava o que na bolsa era lançado. Então Judas, ele infelizmente se vendeu pelo preço da iniquidade, ele traiu Jesus por míseras 30 moedas de prata, que era o valor da libertação de um escravo, né? Então, e ali claramente a gente vê que Pedro, né? A gente vê claramente nessa sessão aqui que Pedro se levanta, no verso 15 Pedro se levanta, e Pedro menciona a questão da profecia que Davi falou. Essa profecia, irmãos, essa profecia é falado em Salmo 41, versículo 9, que fala que aquele que comia comigo me traiu. Em Salmo 69, também, versículo 25. E no Salmo 109, versículo 8, que fala, né? Seja desolada a sua habitação e outro ocupa o seu ofício, ou o seu bispado, como está aqui, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui, inclusive um comentário do próprio Calvino. Calvino diz o seguinte, que Judas não pode ser justificado pelo fato de sua ação ter sido profetizada, já que ele caiu não por causa da profecia em si, mas devido à iniquidade que havia no seu coração. Werner Bohr, também um reformador, explica que não foi Judas que foi predestinado, mas a ação da traição é que foi predestinada. Ele cita aqui o Salmo 69, versículo 25 e o Salmo 109, versículo 8. E ele fala uma coisa bem clara, Werner de Born, ele diz que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, não foi Judas, as profecias não falam Judas, fala que um que era próximo do Messias. Poderia ter sido qualquer um dos 12, mas foi Judas. Foi tanto que fala aqui, ó, que ele adquiriu um campo com galardão da iniquidade. Ele era iníquo, seu coração era perverso. Judas não se arrependeu. Olha a diferença de Judas para Pedro. Pedro negou Jesus, mas Pedro se arrependeu. É tanto que Jesus vai usar Pedro de maneira poderosa lá na frente. Agora Judas não. Judas sentiu remorso. Arrependimento opera para a vida, remorso opera para a morte. É por isso que ele se suicidou. É tanto que os textos dos evangelhos de Atos se complementam, né? Nos evangelhos fala que ele foi se enforcar. E aqui no livro de Atos, no versículo, né, de número 18, fala que ele se precipitou e se arrebentou no meio e as suas entranhas se derramaram. O que dá para entender é que, né, ele deve ter caído e deve ter caído num precipício e ele deve ter se arrebentado todinho ali, é o que fala. Então é uma sequência, né? Então eu quero que fique bem claro, não foi Judas. A Bíblia não fala de predestinação de pessoas. Quando Deus fala de predestinação, ele está falando, por exemplo, predestinação está falando acerca da igreja, os salvos, e não de pessoas individualmente, tá? Então aqui está falando não de Judas, mas da ação, tá? E a ação poderia ser de qualquer outro, mas Judas, tomado de iniquidade e perversão, ele acabou se corrompendo, tá? E ali, né, o próprio Pedro fala, né, que ele foi para o seu próprio lugar, o lugar da condenação. Então, é só esse relato aqui sobre a ambição de Judas, né, o desterro de Judas, que ele, né, traiu seu mestre, que ele teve todos os privilégios, né, mas ele deixou o seu coração se corromper e, além do mais, nunca sentiu arrependimento e sim remorso. E volto a dizer, o arrependimento opera para a vida, tá? E o remorso opera para a morte. E aí, queridos, para a gente concluir, foi posto então, né, dois homens. Quais eram os dois homens? Esses dois homens está aqui no verso 23, né? José, chamado de Barsabás, né, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Esses dois homens, eles atendiam às reivindicações dos apóstolos. Qual eram as reivindicações? Tá?
ter sido uma testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou, e também ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. É o que está nos versos 21 e 22. Ó. É necessário, pois, que desses varões, né, que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. E no verso 22 diz, e começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então havia esses dois critérios para a substituição dos apóstolos lá. Ter sido uma testemunha ocular de Jesus e ter sido também uma testemunha da sua ressurreição. Então tanto José, chamado de Barsabás, como Matias atendiam a esses pré-requisitos, né? E aí o texto-chave é o seguinte, olha o versículo 24. Orando disseram, tu, ó Senhor, é conhecedor do coração de todos. Mostra qual deste tu tens escolhido. A quem dera, irmãos, se todos os pastores e grupo de obreiros pudessem verdadeiramente orar e pedir a Deus que indicasse obreiros para o seu santo ministério. Muitos usam até mesmo falar, mas por causa da necessidade da obra, não culpe a obra de Deus por causa das nossas irresponsabilidades. Nós devemos orar. Jesus orou a noite toda para escolher os seus 12 apóstolos, está lá em Lucas capítulo de número 6. Aqueles oraram. Esses dois homens eram idôneos, mas mesmo assim eles oraram. Irmãos, eu vou mandar também uma nota no nosso grupo do WhatsApp sobre oração. Várias referências de acordo com Warren Wiersbe, um dos grandes teólogos, tá? Falando sobre a questão da oração no livro de Atos. Tá? Então vai lá no nosso grupo lá que nós vamos compartilhar. Mas é que é importante. Mas agora um texto assim para a gente finalizar que causa certas dúvidas é o que está, né, no versículo 26, que diz que eles lançaram sorte e caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os 12 apóstolos. Na chave linguística aqui, meus queridos, do Novo Testamento, é mais um material muito importante que vocês devem adquirir. Fala aqui, ó, que essa questão de lançar sorte, tá, era um método empregado pelos judeus de colocar nomes escritos em pedras dentro de um vaso e sacudi-lo até que uma pedra caísse, né? Ou seja, então, provavelmente eles fizeram isso. Também aqui no comentário do Novo Testamento, diz que, quanto à questão de lançar sorte, esse método de discernir a vontade de Deus era reconhecido pelos judeus do Antigo Testamento. Por exemplo, tem um texto de Provérbios 16:33 que diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Olha que texto lindo, tá? Então, queridos, na verdade, a gente não vê, é a única referência que tem no Novo Testamento essa questão de lançar sorte. Nós temos lá também no livro de Jonas, capítulo 4, e em outros versículos também, como em Josué, capítulo 14, Jonas, né, capítulo 1. Mas enfim, tá? Essa questão toda de costume, o alicerce está aqui na questão da vontade de Deus, na direção de Deus para escolher o substituto de Judas, e também na oração que eles fizeram. A ênfase está aqui. Eu quero que os irmãos entendam isso perfeitamente. Que nós possamos orar cada vez mais ao Senhor para que Ele levante obreiros segundo o seu coração. Nós vamos ficando por aqui, meus amados irmãos. Eu agradeço, né, a participação dos irmãos, né? Não deixe de dar o like, de compartilhar, para edificar também outras vidas. Na sexta-feira que vem, retornaremos, né, para mais um estudo, agora no capítulo 2 do livro de Atos. Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.